Afinal, professor Wagner, o que são essas mudanças climáticas que a gente sempre está falando, né? Se fala tanto, sai nos jornais, né? Temos uma ODS, um objetivo, né, de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, especificamente preocupada com ela. O que são essas mudanças? Bom, e a gente começa logo por um conceito um pouco polêmico, né, digamos assim, porque há muita discussão, em certa medida até politizada, né, sobre mudança climática. Não deveria ser, né, mas a gente tem, para sair do campo ideológico, a gente vai para o campo científico. E mesmo no campo científico, a gente tem uma divisão, né, tem duas correntes, uns que reconhecem a mudança climática como impacto das ações humanas, né, sobre o planeta, e uma outra corrente que nega essa possibilidade, dizendo que, na verdade, essas mudanças, transformações climáticas fazem parte de um processo natural, né, da própria natureza, ciclicamente ao longo do tempo. E aí, até conversando um pouco com o Josué, nos bastidores, né, nos preparativos aí do nosso papo hoje, a gente até comentou que, na verdade, o que a gente vai discutir aqui é o fato, né? O fato é que existe a mudança climática. Agora, a causa não está em discussão, né? Não é o nosso intuito, embora eu vá me posicionar aqui sobre essa causa. Então, independentemente, né, de quem acredita que a mudança climática é causada pelo homem, ou se ela é fruto, né, de um efeito cíclico da própria natureza, o fato é que as mudanças estão aí, a gente está experimentando uma transformação climática. Mas, de toda forma, assim, no campo científico, é até bom para explicar, para nivelar para as pessoas que estão ouvindo a gente, e até onde, né, o papo transparente puder chegar, puder alcançar, é bom que as pessoas tenham esse conhecimento. Mesmo cientificamente, é possível que a gente tenha discordâncias, e essas discordâncias sejam passíveis de comprovação, né? Há evidências para os dois lados, para as duas correntes. Ah, mas como assim, Wagner? Parece que é uma coisa antagônica, né? Ou é ação da natureza, ou é ação humana. Pois é, a gente tem algumas diferenças aí. Então, o que a gente está falando? Cientificamente falando, metodologicamente falando, os modelos climáticos, eles levam em consideração uma extrema complexidade de variáveis para medir essa evolução dessas variáveis e que efeito elas têm na mudança da temperatura do planeta. Tá? Então, o que entra? Né? Que variáveis são essas? A própria manifestação ali, né? A dinâmica dos oceanos, a própria atmosfera, a radiação solar, o efeito das nuvens, né? A composição das nuvens, vulcões, efeito estufa e várias outras questões, inclusive aí as ações humanas, né? Como, por exemplo, a produção industrial, as queimadas, a agropecuária, poluição dos rios, que muda a dinâmica também das águas dos mares, etc. Então, a gente tem uma série de variáveis acontecendo, se movimentando, e essas metodologias, né, científicas, esses modelos climáticos levam em consideração o acompanhamento dessas variáveis e o quanto elas podem ou não fazer efeito no clima. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, que talvez enquanto eu mostro o gráfico, fica mais fácil para vocês acompanharem esse raciocínio e entender um pouquinho dessa divisão dessas duas correntes. Embora a gente saiba que a mudança climática ela faz parte de um grande complexo de variáveis, mas esse complexo de variáveis ele é passível de discussão de quais variáveis afetam ou não, volto a repetir. A gente vai discutir aqui a mudança climática, né? Então, os impactos que essa mudança climática pode causar na própria gestão, no mercado de trabalho, como é que a gente pode pensar em estratégias para combater essas mudanças climáticas, tá? Vou pedir para o Tibério jogar para a tela para a gente aí esse gráfico. Deixa eu aumentar ele aqui no computador. Isso aqui é do IPCC, tá? Um relatório do IPCC. IPCC é um painel internacional, né, de estudos climáticos. Deixa eu baixar aqui. Não sei se dá para... Acho que dá para ver vocês verem, né? Mais ou menos aqui é só a composição desse gráfico. O que esse gráfico mostra? Justamente essas variáveis que fazem, né, que compõem esses modelos climáticos. Vamos acompanhar primeiro aqui essa linha preta. Essa linha preta aqui, no decorrer dos anos, então, ele começa aqui em 1850 e vai até o ano de 2020, tá? Então, nesse período, a linha preta, ela está marcando a variação de temperatura do planeta. E a gente pode ver que do zero, né, até 2020, essa temperatura aumentou um pouco mais de 1 grau, né?
no decorrer dessas décadas. Então, o grande desafio, né, para a ciência é o que fez, então, né, qual é a causa dessa variação de temperatura? O que pode explicar essa variação de temperatura? E aí é onde vem essas duas correntes. Numa faixa verde, que tem bem aqui no meio do gráfico, tem uma linhazinha pontilhada, bem no meio, não sei se todos conseguem ver que está bem pequenininha, mas onde vocês identificam a faixa verde, tem uma linhazinha bem pontilhada que ela demarca ali as variações, né, das medições. A faixa são os níveis, né, são os picos onde ela pode chegar em alguns momentos. Essa faixa verde, ela representa as causas naturais. Então, vulcões, tempestades, né, mudanças nas geleiras, tudo que é de causa natural sem a ação humana. Tá? Então, nesses marcadores aqui no gráfico em verde, estão todas as variáveis que são estritamente naturais. Se a gente isolar, a gente percebe que, enquanto essas causas naturais basicamente não mudaram, não aumentaram a temperatura do planeta, a linha preta é a temperatura do planeta ao longo do tempo, existe um descompasso entre as variáveis das causas naturais e a temperatura do planeta. Mas se a gente colocar, por exemplo, as ações humanas, né, ou os efeitos da ação humana, e aí entra, como eu falei, né, a indústria, as queimadas, a agropecuária, né, com a produção em massa, né, de gados, suínos, etc., né, e todos os gases que eles emitem, ou tudo que é necessário para poder fazer rações, né, pasto, etc. Então, toda essa dinâmica da agropecuária também tem impacto no planeta, poluição dos mares, dos rios, etc. Quando a gente coloca essas variáveis estão ali, ó, juntando com as causas naturais na faixa vermelha, que junto com as causas naturais também geram efeito estufa. Então a gente tem, quimicamente falando, né, pequenos elementos químicos, né, que eles naturalmente podem causar o efeito estufa, mas a produção humana, a intervenção humana gera muito mais elementos químicos que produzem esse efeito estufa. Então, se a gente pega essa faixa vermelha que combina efeitos naturais com a intervenção humana, o desenho do gráfico é muito próximo, muito semelhante. Então, enquanto a linha preta vem aumentando ao longo do tempo, ela está acompanhando a faixa vermelha. Então, o que isso representa para a gente? Que a maioria, eu não vou assim, dizer um percentual, mas acredito que mais de 90% dos estudos ao redor do mundo sobre questões climáticas são dessa corrente, as metodologias confirmam esses dados, que existe uma relação direta entre a intervenção humana junto com as causas naturais que estão provocando essa variação de temperatura no planeta. Quem combate essa ideia alega que, olha, as metodologias não são as ideais, né, os estudos, os modelos não são os ideais, que, na verdade, a temperatura do planeta aumenta por conta simplesmente de causas naturais. Mas por esse gráfico aqui, fica mais nítido, mais claro e fica mais evidente a gente refutar, né, ou pelo menos de forma inicial, essa ideia, porque o gráfico se descola. Enquanto as causas naturais estão numa certa estabilidade, o gráfico de temperatura vai aumentando. Então, por aqui a gente entende que a corrente que eu vou defender aqui é que sim, a intervenção humana tem provocado, né, mudanças suficientes no planeta de tal forma que a temperatura do planeta vem aquecendo ao longo dessas décadas. E daqui para frente é possível prever, aí, né, modelos matemáticos fazem uma projeção com base nesse histórico, porque toda a projeção é feita com base em histórico, e vem, né, uma previsão catastrófica aí para as próximas décadas se essa temperatura continuar subindo na mesma proporção, né, exponencial que ela vem crescendo ao longo do tempo. Ou linear ou exponencial, depende do quanto a gente vai interferir mais ou menos aí na ação do planeta, na ação natural do planeta. Pode tirar, Tibério, para mim, por favor, o gráfico da tela, antes de eu tirar aqui, senão vai tirar na tela de vocês também. Então, por aqui a gente entende do que se trata, né, essa questão de mudança climática e por que a gente se posiciona a favor dessa corrente, né? E aí, com todo respeito, novamente, aqueles que refutam essa ideia, têm as suas metodologias, são válidas, mas toda pesquisa, para quem não conhece o campo da pesquisa, né, toda pesquisa tem sua limitação. E as limitações que têm aparecido no número menor de estudos que refutam, né, essa relação entre a ação humana e aquecimento do planeta,
Essas metodologias, essas limitações mostram que esses estudos carecem de mais aprofundamento ou estão descartando algumas variáveis, enquanto a maioria dos estudos ao redor do mundo que usam metodologias muito próximas, que consideram todas essas variáveis de modelos matemáticos complexos, elas vêm caminhando, convergindo para o mesmo resultado, que correlaciona, então, essa ação humana, os efeitos da ação humana com a temperatura do planeta. Então é disso que se trata mudança climática. Josué e Neide. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.